Hoje vamos falar sobre doação de sangue. Sei que quando a gente fala em doação de sangue e doadores, a grande maioria da população tem dúvidas. E por quê? Porque quando a gente fala em doação de sangue, a gente pensa só no momento que, às vezes, as pessoas se imaginam que algum familiar precisa de um doador. Mas só que o ideal seria que a gente fosse doador de sangue sempre. E para a gente tirar essas nossas dúvidas, o Dr. Renato Centroni, que é hematologista, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um número muito pequeno de pessoas que fazem a doação de sangue sempre, né? Exato. Infelizmente, no Brasil, só 1,5% da população brasileira é considerada doadora de repetição, ou seja, uma pessoa que doa mais de uma vez por ano. Então, como você mesmo disse, na maior parte das vezes as pessoas que doaram sangue foram em alguma circunstância especial para ajudar algum amigo, algum parente. Mas a gente vem a programas como esse exatamente ressaltar que a doação de sangue tem que ser uma consciência social, né, e que é importante que a gente mantenha a regularidade de doação para manter a regularidade dos estoques de sangue em todos os hospitais. E de todos os grupos sanguíneos? Claro, né? óbvio. Então, existe obviamente uma diferenciação em relação a grupos sanguíneos, mas todos eles são absolutamente necessários. É comum a gente ouvir pessoas que são portadoras de tipagens sanguíneas menos frequentes, usar A, B, falando, não, mas meu sangue não é importante. Imagina, sempre vai ter alguém que vai se beneficiar, com certeza. E eu acho que é importante a gente lembrar que essas dúvidas que a população tem, normalmente são esclarecidas logo na hora da triagem. Exatamente. A triagem é justamente para isso, né? Exatamente, acho que se a gente puder destrinchar um pouco como que é a rotina da doação de sangue, para quem nunca esteve num banco de sangue e estiver interessado em fazer uma doação, o potencial doador tem que estar com um documento, com foto, um documento oficial, não adianta a carteirinha do clube, enfim, o crachá do trabalho, tem que estar com um documento oficial com foto, vai ser feito um registro, obviamente, dos seus dados, endereço, e aí o doador vai ser submetido a uma triagem clínica por um profissional de saúde. Nessa triagem vão ser feitas mensuração de pressão, de temperatura, de pulso, vai ser feito um teste para ver se a pessoa tem anemia ou não, e uma triagem que visa proteger tanto a pessoa, potencialmente as pessoas que possam receber aquele sangue, como proteger o próprio doador. Né? A pessoa que está com vontade de doar, ela não pode correr risco no ato da doação. Então essa triagem é bastante esclarecedora nesse sentido e visa, obviamente, proteger o doador e o receptor. Muita gente fala assim, mas eu doei uma vez e passei mal, por isso que eu não posso doar mais. Isso não é uma verdade. Se a pessoa se alimentou direitinho, tomou seu café da manhã, ela pode ser um doador de sangue, que não tem problema nenhum. O fato é, muitas pessoas, óbvio, às vezes por medo, por ansiedade, né? A maior parte dos efeitos descritos de quem se sentiu mal numa doação estão relacionados muitas vezes ao nervosismo, à ansiedade. Por isso a gente até recomenda, quando a pessoa vai doar sangue pela primeira vez, que vá com um grupo de pessoas, porque isso em geral acaba tranquilizando e a pessoa se sente mais confiante em fazer o ato da doação. Se porventura, mesmo que a pessoa tenha comparecido ao banco de sangue e não pôde efetuar a doação de sangue num determinado momento, porque vinha tomando uma medicação, porque estava em algum tratamento, não quer dizer que a pessoa não vai poder voltar em momento oportuno para fazer essa doação. Quem não pode ser um doador de sangue? Quais as doenças que a pessoa não pode ter tido para que ela possa ser um doador? Existem várias doenças, né? Na verdade, a triagem clínica é bastante extensa e existem algumas doenças, portadores de câncer, doenças infecto-contagiosas que possam ser transmitidas por transfusão, como hepatite B, hepatite C, o HIV, vírus HTLV1, doenças sexualmente transmissíveis. E aí tem uma série de doenças que tem um descarte, uma recusa temporária, ou seja, às vezes o doador está num tratamento de uma infecção bacteriana, por exemplo. Então ele vem num tratamento antibiótico, está se sentindo melhor, comparece ao banco de sangue visando doar sangue. Ele vai ter que esperar um momento oportuno, porque esse sangue pode ter bactéria e essa contaminação pode ser prejudicial ao paciente, aos pacientes que possam receber esse hemocomponente. Então, existe uma triagem específica, é fundamental que nessa entrevista o doador informe e tire todas as suas dúvidas, né, para ele se sentir confortável e também para não causar risco de transmissão de doenças para os potenciais receptores. E usuários de drogas que informem, existem os outros critérios, obviamente, né? Todo comportamento de risco, relações sexuais suspeitas, se o potencial doador está se sentindo inseguro,
porque está com suspeita de alguma doença e toma a decisão de ir ao banco de sangue, uma maneira de fazer testes, porque ele está com vergonha de procurar um médico, porque ele está com vergonha de fazer os exames, essa conduta não deve ser adotada, né? Se a pessoa está com alguma suspeita, né, mesmo que não confirmada, alguma suspeita de alguma doença, seja ela qual for, ela deve procurar um médico e o médico vai orientar exames para fazer diagnóstico. Nunca utilize a doação de sangue como meio de fazer diagnóstico de doença. Embora, quando a gente se torna um doador de sangue, a gente faz a doação, passa pela triagem, tudo ok, pode doar, os exames são feitos, até para segurança, para quem vai receber. A legislação sangue, prevê testes sorológicos para sífilis, doença de Chagas, hepatite B, hepatite C, HIV e HTLV 1 e 2. Essas são as doenças que são pesquisadas sorologicamente. A predisposição de outras doenças, elas vão ter que ser prevenidas basicamente pelo histórico do próprio paciente, do próprio doador, e no caso, se tiver doente, paciente, e o médico vai tentar abordar nesse questionamento se existe algum risco, se a pessoa pode estar sendo portadora de alguma doença que tenha risco de transmissão. A pessoa, para ser um doador de sangue, tem que ter mais de 18 anos, Tem que ter mais de 18 anos, apesar que a legislação nova permite para pessoas com 16 e 17 anos que possam ser feita a doação mediante autorização dos pais ou do responsável. Essa autorização prevê a própria doação, passar pela triagem sozinho, fazer todos os testes e receber o resultado. Então, é a própria pessoa, seja ele com 16 ou 17 anos, que vai receber o resultado do exame. Então, você está dando responsabilidade a tudo, inclusive na hora do recebimento do resultado. E houve recentemente uma ampliação também na faixa etária mais alta em relação à doação. Então, hoje, pessoas com até 67 anos, 11 meses e 29 dias também podem realizar a doação de sangue, contanto que tenham feito a sua primeira doação antes dos 60 anos de idade. Para você ter uma ideia, há uma estimativa, uma expectativa que o Brasil comece a coletar em torno de 4 milhões de bolsas por ano, e essa medida de ampliação da faixa etária de doadores, que já foi feita na Europa e nos Estados Unidos, provavelmente vai conseguir que o Brasil atinja essa meta. Mas é importante a gente ressaltar que essa meta é alcançada basicamente com 1,5% da população, que é muito pouco, né? Que é muito pouco. Os Estados Unidos tem média de 5 a 6% da população doando, uma população maior, querendo ou não, mais de 3 vezes o número de doadores que a gente tem. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande que provavelmente tem uma característica cultural. Se você analisar países que passaram por grandes catástrofes, por guerras, tiveram momentos em que a sociedade teve que se mobilizar e conscientizar da importância de doação de sangue, e isso muitas vezes é passado de pai para filho. É uma solidariedade diferente. Exato, e talvez às vezes o Brasil se solidariza em algum momento especial, mas acaba esquecendo. Né? Então, para a gente é muito gratificante quando a gente vê doadores de repetição que falam assim: olha, agora eu estou trazendo o meu filho para doar, e você tem a certeza que, como tem esse exemplo na família, de que provavelmente a gente está com outro doador em potencial que vai doar por muito tempo. A doação vai ser contínua, né? Exatamente. E no nosso quadro Ser Solidário, a gente quis mostrar justamente isso, o quanto que os jovens também não só podem, mas devem abraçar essa causa. E a nossa dupla, Pedro e Tiago, foram até o Hemocentro e foram fazer a sua doação. Vamos ver, doutor? Vamos. Olha lá. É isso aí, gente. Para quem não conhece nós ainda, eu sou o Pedro. Eu sou o Thiago. E nós estamos aqui em São Paulo hoje para mostrar para vocês o que é essa Solidária. Isso aí, a gente vai mostrar como são feitas as doações de sangue, tirar as dúvidas com o médico e tudo que você mais quer saber. Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte, você vai lá tirar as dúvidas com o médico e eu vou entrevistar o pessoal que já tirou sangue, fechado? Vamos embora. Eu desenho a tua cara lá na lua. Eu me visto de... Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia, moça? Como é que é seu nome? Eliana. Eliana, você trabalha aqui? Isso. Claro, né? Tá de branco aí, meu Deus. E você, moça, como é que se chama? Luana. Luana e Eliana. Tá dupla do sertanejo, ó. Deixa eu falar pra vocês, eu quero tirar o vinagrete aí, o sangue. Precisa de um documento oficial com foto. Aí tem que fazer um cadastro, né? Isso, a gente vai abrir uma fichinha pra gente dar andamento na doação. Oi, gente, nós estamos aqui no Hemocentro. Vou conversar agora com o Dr. Ricardo e ele vai explicar pra gente um pouquinho o que é o Hemocentro. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Thiago, você? Muito bem, a função do Hemocentro, basicamente, é coletar o sangue dos doadores que vêm até nós, processar esse sangue e armazená-lo para transfusão, para o tratamento dos pacientes que precisam disso daí. Agora a gente vai para pré-triagem. Pra onde? Pré-triagem. Fala 3 vezes. Pré-triagem, pré-triagem, pré-triagem. Aí, nós vamos pra lá, simbora. A gente vai medir seus sinais vitais, pressão, pulso, vai dar uma picadinha no seu dedo para fazer um teste de anemia. Vamos lá? Ah, não tem esse perigo não, vambora. Ô Nádia, você sabia que só 1,5% da população doa sangue aqui no Brasil? Sabia. Pouco, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Por isso que nós estamos aqui, para dar uma incentivada ao pessoal, viu? Doutor, e quem pode ser o doador e as principais contraindicações? Muito bem, qualquer brasileiro entre 16 e 68 anos pode doar sangue. E as principais contraindicações são simples. A pessoa não pode estar gripada, ela não pode estar tomando nenhum medicamento, ter feito uma cirurgia recente, ter feito qualquer tipo de coisa que tenha colocado a saúde momentaneamente em tratamento. Agora a gente vai fazer uma entrevista particular. Eu vou perguntar algumas coisas sobre o seu histórico de doenças, seus hábitos. Vamos lá? Vambora. Tchau, Nádia. Doutor, quanto tempo o sangue doado pode ser armazenado? Muito bem, uma vez que o sangue é doado, ele é fracionado em diversos componentes e cada componente tem um tempo de armazenamento. Por exemplo, o concentrado de hemácias fica refrigerado, ele dura de 35 a 42 dias. Já o concentrado de plaquetas, ele fica em agitação constante na temperatura ambiente e ele só dura 5 dias. E por último, o plasma fresco e o crio precipitado, eles ficam congelados a menos 20 graus ou mais frio e podem durar até 2 anos. Ai, Jesus amado. Leandro perguntou os trem que nem eu sabia. Vambora. O que acontece agora? Agora é a hora da doação mesmo. Muito prazer, viu? Eu sou o Pedro Leonardo. Eu quero saber, mano, o que aconteceu aí? Você doou sangue, deu tudo certinho, doeu? Não dói, é um ato muito bonito. Eu aconselho todos fazerem porque faz bem para quem doa e para quem recebe também. Com certeza o picadinho é muito pequeno perto disso. Doutor, uma doação salva quantas vidas? Muito bem, uma doação de sangue total, ela acaba se transformando em 4 componentes diferentes. E cada componente salva uma vida. Portanto, uma doação pode salvar até 4 vidas. Gente, vocês sabiam que de 26 a 45 anos, só 70% das pessoas doam sangue, Primo, e 78% dos doadores são homens. Então, um recado para as mulheres aí, gente, pode vir, as mulheres não precisam ficar com medo, que não acontece nada, viu? Pode vir. É um compromisso pequeno para os homens, como a doutora Eliane falou, podem doar 4 vezes por ano e as mulheres 3 vezes por ano. Então dá para vir, gente. Vamos fazer nossa parte, nossa solidariedade. De repente um irmão, um primo, um parente nosso está precisando, ou um filho de alguém está precisando, né? Então, vem doação. Primo, doar sangue é tão fácil que dá até pra cantar. Vamos cantar um pedacinho da nossa nova música Me Chama de Amor? Vamos lá. Quando me ama, me chama de amor. Faz com jeitinho, sou seu cobertor. Quando me quer, se joga em meus braços, me dá seu calor. Quando me ama, me chama de amor. Faz com jeitinho, sou seu cobertor. Quando me quer, se joga em meus braços, me dá seu calor. Olha, e a gente assistindo aqui matéria, eu e o doutor Renato Centurion, a gente comentava o quanto que atos, como desses dois meninos, Pedro e Tiago, são importantes para a gente conscientizar uma população de todas as faixas etárias que a doação não só é importante, mas é um ato de amor, como eles falaram muito bem. Eu acho que é tão bom quando a gente se sente útil. Com certeza. Não é? Eu acho que talvez, às vezes, falte um pouco de informação de que alguns procedimentos médicos são impossíveis sem a realização de transfusão. Isso inclui transplantes, isso inclui cirurgias de emergência, para pessoas, a gente ouve, né, acidentes, enfim, violência, ou seja, todos os quadros de hemorragia, de anemia, de instalação aguda precisam de transfusão, transplantados, pacientes com câncer, prematuros, né, crianças
crianças recém-nascidas prematuras, todos esses pacientes necessitam de transfusão em algum momento do tratamento e é um compromisso, acho que social, todo mundo pode passar por isso em algum momento. Foi ressaltado aí na reportagem que até 4 hemocomponentes podem ser obtidos de uma doação de sangue. A gente comentava aqui em off também, que, por exemplo, a transfusão de plaquetas, que é um componente importante, responsável por controle de sangramento e que é absolutamente importante em termos de suporte nas pessoas que fazem quimioterapia, nos portadores de câncer. Para você atender a solicitação de um adulto de média de 60, 70 quilos, você precisa de 6 a 7 unidades de plaquetas. Então, para uma solicitação diária, você precisa de 6 a 7 doadores para atender a solicitação diária de um paciente. Né? Então, eu acho que é importante ter essa divulgação de que as pessoas podem ajudar e muito. Né? E como você disse muito bem, né, doutor Renato, enquanto a gente achou a matéria, existe um período que aquele sangue, que aquela plaqueta, que esses componentes podem ser usados. Não adianta a gente fazer uma mega campanha e todo mundo sair correndo para doar hoje. Vai ficar com o estoque ali perfeito, cheio, mas passou o tempo que a gente pode usar de vida útil daquilo, tudo é desperdiçado. Exatamente. Por isso que, na verdade, no banco de sangue, o que a gente tende a estimular é a doação de repetição. Então, é importante a gente ressaltar que homens podem doar a cada 2 meses, no limite máximo de 4 doações por ano. As mulheres podem doar a cada 3 meses, com limite máximo de 3 doações por ano. Né? Se a gente for ver o que são 2, 3 dias no ano, né? Essa estatística que foi comentada, as mulheres doam muito pouco. Mas por que isso no Brasil? Que eu não entendi? Que a gente comentava, acho que não tem um dado estatístico disso, mas que precisava ser feito. Por que as mulheres procuram tão pouco o banco de sangue para doar? As mulheres vão mais ao médico, fazem mais seus exames periódicos. E por que não doam sangue? A gente tem que comentar assim, a menstruação não impede a doação de sangue. A avaliação para ver se o doador tem anemia ou não é feita naquela picadinha, aquela punção feita no dedo, né, que foi mostrada na reportagem. Nada. Não, tranquilo. E lá a pessoa vai saber se tem anemia ou não. Ela não tem anemia, ela está autorizada para fazer a doação. Muita gente pergunta por que não pode se fazer mais doações durante o ano. Porque, obviamente, a gente tem que proteger o doador. Então, mais doações do que essas que eu mencionei aqui podem repercutir em anemia para a pessoa. Então, tem que ser respeitado o número de doações. Se todo mundo doasse pelo menos uma vez por ano... Nossa, já estava ótimo, né? Ótimo. E o perfil de segurança, né, daquilo que você falou na análise comportamental das pessoas que vão doar sangue, o doador de repetição, aquele que já passou pela triagem uma vez, que já leu os folhetos informativos, ele vai para uma segunda doação tendo entendimento, né, de que mais fácil. Exatamente. Quando ele vai, em geral, a chance dele ser aprovado é muito grande, porque ele realmente conhece, fala, bom, se eu tiver num tratamento médico, eu vou ter que esperar acabar, entendeu? E aí ele sai satisfeito também, né? É uma doação que ele sabe que ele está indo lá, preenchendo todos os pré-requisitos, e a gente agradece também esse perfil de doador e estimula. É verdade. Algumas dúvidas surgiram aqui. A primeira é da Silvia Maria, que diz o seguinte: sempre doei sangue, mas agora tomo os remédios. Ela menciona os remédios aqui. Galvus, Aproside, Bupropion. Tá. Me informaram que não poderia mais doar, isso é verdade? A gente teria que ver a idade e por que o paciente está tomando a medicação. Por exemplo, o Galvus é uma medicação para o diabetes. A gente precisa saber se essas medicações, se o paciente está controlado ou não. Né? Eu acho que para tirar a dúvida é importante consultar o próprio médico que está assistindo a paciente, e não há problema nenhum se essa pessoa já doou sangue e tem dúvida, procurar o banco de sangue e saber se no estado clínico que o paciente se encontra hoje teria alguma limitação ou não. Eu volto a dizer assim, o doador tem que ser protegido. Então, se há uma recusa eventual por causa de medicamento, a pessoa não deve interpretar aquilo como, puxa, meu sangue foi recusado. Tô querendo fazer o bem e ninguém me deixa, né? Mas tem que ser visto como uma proteção da própria pessoa. E isso é o que eu sugeriria no caso dessa senhora. Então, Silvia, você tem que buscar o entendimento do seu médico e conversar com ele. O Roni diz o seguinte: moro no Ipiranga, gostaria de saber se é verdade, quando você doa sangue uma vez, tem que doar sempre. Ouvi dizer que pelo fato do organismo ter que produzir o dobro para repor o que foi retirado, acaba deixando o sangue até mais espesso, podendo até entupir as veias. Imagina, gente. Isso não é verdade. A pessoa que doou sangue uma vez não precisa doar de novo, isso não vicia ou não cria nenhuma alteração metabólica. O volume que é retirado, a pessoa vai repor em 24 horas. Muito rápido. E a produção dos glóbulos vermelhos também é reposta muito rápida, então não tem
nenhum efeito deletério em fato de você ter doado uma vez e não ter doado nunca mais. Antes que perguntem, a gente também não corre risco de contrair doença alguma. Não, é um procedimento absolutamente seguro, feito com material totalmente estéril, então não há risco de contração de doença no ato de doação de sangue. Isso deve ser esclarecido. O ideal também é que a pessoa se informe direitinho e converse durante a triagem sobre todas as suas dúvidas, queixas e conte a sua vida. Se você toma medicamento, tem que se falar. Se você é usuário de drogas, vai ter que contar. Exato. Se você tem uma vida promíscua, conte também. Exatamente. E na verdade, você comentou um aspecto importante que acho que a gente ainda não teve oportunidade de falar. Além de ser realizada a triagem, ao finalizar a triagem, existe um momento que é o chamado do voto de autoexclusão. Vamos supor que a pessoa não estava muito informada sobre o que ela ia ser arguída, ficou um pouco constrangida em assumir alguma coisa e acabou na triagem sendo aprovado. Ela tem a possibilidade, através do voto de autoexclusão, de excluir a doação dela. Ela fez a doação? Ela passa pela triagem, ela faz um voto, vamos supor que ela coloca que não, que ela acha que o sangue não deve ser utilizado em outra pessoa. Vai ser feita a triagem, a pessoa não, vai ser feita a doação, ela não vai passar constrangimento, vamos supor que ela esteja em algum grupo e não quer se abrir com as pessoas que estão junto, de que tem algum fator que ela julgue que não seja seguro para essa doação ser realizada, que esse sangue vá para outra pessoa. Ela pode fazer um voto de autoexclusão, o procedimento é feito, os testes vão ser feitos, mas automaticamente esse sangue vai ser descartado pela opção do próprio doador. Isso é um meio de proteger a integridade da pessoa. Então até isso é pensado. Acho que isso é um meio naquela hora seguro. Ela não se sentiu à vontade. Exatamente, isso pode acontecer. Vai com um grupo de familiares e fala, puxa, e agora? Eu não vou poder e ninguém sabe. Exatamente. Até essa possibilidade existe, mas a gente não recomenda, volto a ressaltar, que a pessoa vá ao banco de sangue com uma suspeita de ter alguma doença para executar a doação visando investigação diagnóstica. Jamais isso deve ser feito. A Eliane diz o seguinte, tem uma dúvida em relação a esse tema. Passei por um tratamento para hepatite C que terminou em março de 2010. Certo. Tive conhecimento de que era portadora de hepatite através de uma doação de sangue. Perfeito. A minha dúvida é se posso doar sangue novamente, visto que meus exames para hepatite C já estão negativados há mais de 2 anos, desde o 3º mês do início do tratamento. Bom, ótimo que ela esteja nesse resultado, mas a atual legislação não permite que nessa condição essa doação possa ser feita por uma possibilidade eventual de recaída e por uma grande transmissibilidade que existe da hepatite C pelo sangue. Então, óbvio que ela tenha conseguido esse resultado, mas não existem exames ainda que possam garantir que uma eventual recaída, se ela fizesse uma doação mesmo com os exames nessa condição, de que não possa haver uma transmissão não detectável por teste. Então ela não pode? Não, atualmente ela não pode, pela legislação atual ela não pode doar. Quem tem que doar? Quem pode doar? Não, quem tem é um termo muito forte, né? Quem pode doar é quem pesa mais de 50 quilos também, tem que ter mais de 50 quilos. Doações abaixo desse peso é só em circunstâncias especiais, doadores de sangue raro, enfim, alguma condição familiar que justifique. Mas tem que ter mais de 50 quilos, porque o volume retirado na bolsa é um volume padrão e se a pessoa tiver um peso abaixo do que esse, você pode estar tirando aí sim uma quantidade de volume de glóbulos vermelhos maior, e isso pode causar efeitos adversos para o doador. Já falamos, mas só repetindo. 16 ou 17 anos, você pode ser doador se você tiver uma autorização do pai ou responsável. Exatamente. Se não, acima de 18 anos, até 67... 67, 11 meses e 29 dias. Isso. Exatamente. Aí você pode ser um doador Exatamente, mas o ideal é nas pessoas acima de 60 anos que a primeira doação tenha sido feita antes dos 60 anos de idade. Existe um site do Hemocentro São Lucas que é importante que você anote, porque você pode entrar no site, olhar ali direitinho, tem perguntas e respostas, para você conseguir saber se só através do site você já consegue esclarecer suas dúvidas. Caso não consiga, vá até um Hemocentro, são vários que a gente tem espalhados por São Paulo. Você vai ter ali a triagem, converse, seja franco, tire suas dúvidas e a partir desse momento, se conscientize. Hoje, outra pessoa precisa, amanhã pode ser que eu precise, você que está assistindo a gente, e a gente não vai querer que nada aconteça, nem com a gente, nem com quem a gente ama, porque não tem sangue, né? Exatamente, com certeza. O doutor Renato Centroni volta outras tantas vezes ao programa. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Lembra o site hemocentrosãolucas.com.br. Acesse, você também tem mais informações lá. Obrigada mesmo, bom trabalho. Olha, viu só o quanto que a gente pode?
pode e deve. Com um ato tão simples, gente, 1 hora que você fique lá fazendo sua doação, você salva 4 vidas pelo menos. Agora, será que você cuida da sua vida também com responsabilidade? Tem isso, né?